Olá, átomos! Está começando agora mais um vídeo do canal Conhecimento Atômico. Eu sou o João Pedro Paixão, estudante, preguiçoso e estou radiante para falar o tema de hoje. Chernobyl, vocês conhecem? Chernobyl era uma usina nuclear que estava localizada na cidade de Pripyat, na Ucrânia. Ela possuía 4 reatores e gerava energia para todo o país. Ela é responsável por abastecer todo o país. Infelizmente, ocorreu um desastre dia 26 de abril de 1986. E esse desastre ocorreu por conta de um teste de segurança, que eles tinham a intenção de observar o comportamento do reator nuclear, mesmo quando utilizado em baixos níveis de energia. Além desse teste, somaram-se alguns erros humanos durante o procedimento, o que fez com que o reator Chernobyl 4 explodisse. Alguns afirmam que foi uma falha dos operadores e outros afirmam que foi só do projeto, das hastes, que eram tipo umas hastes de controle eram umas hastes que controlavam o reator. Essas hastes dos reatores eram compostas por alguns elementos que normalmente eram cádmio e tinha a tendência de absorver os nêutrons e amenizar as reações do interior do reator. É muito provável que alguns procedimentos irregulares que não obedeciam às normas de segurança tenham sido executados naquele reator. O relatório dos procedimentos feitos na data afirma que a equipe operacional planejou testar as turbinas do reator Chernobyl 4, que seriam capazes de gerar energia suficiente para manter as bombas do líquido de refrigeração funcionando caso houvesse problemas de perda de potência. Era isso que eles queriam testar. Eles abaixaram a potência para ver como ele se comportaria numa situação de emergência como essa. O problema é que a perda de potência do gerador de energia que foi desativado não foi suficiente. Em pouquíssimo tempo, a temperatura do reator começou a subir extremamente, o que começou a ocasionar pequenas explosões, que geraram ainda mais energia para as reações. Além disso, houve a entrada de oxigênio do ar, o que piorou muito o processo de combustão, contribuindo para que a radiação fosse espalhada. Os primeiros dias após esse acidente foram os que mais tiveram radiação liberada, principalmente em função do vento e da chuva, porque essa explosão foi tão forte que mudou um pouco do clima local. A contenção do reator que criaram para proteger o urânio era feita de areia, chumbo, argila e bromo, o que tinha o objetivo de proteger o incêndio e a radiação. Porém, esses materiais por cima do urânio fizeram com que ele ficasse muito condensado e o calor dele chegou a incríveis 2000 graus Celsius. E essa reação formou tipo uma lava, e por conta do urânio era uma lava radioativa. Essa lava começou a passar pela usina e ela acabou parando no subsolo e ela formou por conta do formato, eles apelidaram essa lava de pata de elefante. Parece uma pata assim, de elefante, mas a gente vai falar disso mais tarde. Os moradores da cidade foram evacuados e 10 dias após o desastre, a emissão de radiação do reator foi finalmente cessada. Só para vocês terem uma ideia, ficou 10 dias jogando gás poluente, gás com radiação no ar, contaminando a vegetação e o local. Então foi um baita de um desastre. O governo calculou cerca de 11 mil mortes e outras fontes apontam alguma coisa em torno de 80 mil. O Greenpeace aponta 100 mil pessoas mortas nesse acidente. Até hoje, milhares de pessoas sofrem os efeitos da radiação. Apenas nos anos 2000, a usina foi finalmente desativada e a área em torno da usina se tornou uma cidade fantasma, que ainda está sob efeito radioativo. Já estimaram cerca de 900 anos para essa cidade voltar a ser habitável dos níveis humanos. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas vivendo assim, em volta dessa cidade, em níveis de radiação que são muito maiores, muito mais altos do que algum humano poderia suportar e deveria estar exposto. No dia 26 de abril de 1986, durante esses testes, veio um alarme soou na Finlândia. Esse país tinha alarmes de aviso da radiação, porque eles tinham comprado produtos da antiga União Soviética para eles. Por exemplo, eles tinham comprado algumas usinas para eles terem energia nuclear. E por eles saberem que não era um produto muito confiável, eles instalaram por todo o país esses como se fossem radares, que examinavam o tanto de radiação que tinha assim no ar.
E no dia 26 de abril, esse alarme soou na Finlândia. E eles ficaram muito preocupados, porque não foi só um alarme, foram vários, tipo, muitos, vindo da Rússia, da antiga União Soviética. E também eles começaram a mandar esses avisos e um homem na Finlândia também tinha visto esse aviso. Na verdade, toda a usina em que ele trabalhava, né? Porque ele foi o primeiro. Daí eles calcularam mais ou menos a direção do vento para descobrir de onde estava vindo essa nuvem de radioatividade. Eles descobriram que vinha da União Soviética, mas a União Soviética negou. Eles disseram que não tinha acontecido nenhum desastre lá naquele dia. Muitos países também relatam sofrer os efeitos da radiação, daquela explosão. Um exemplo é a Dinamarca e a Itália. Muitas pessoas tiveram problemas, tipo, na pele, desenvolveram câncer. Existem cerca de 94 mil pessoas morreram de câncer decorrente ao acidente de Chernobyl. O reator 4 atualmente encontra-se em um sarcófago de concreto e aço. É mais ou menos um recipiente que eles colocaram sobre esse reator para evitar o espalhamento da radiação. A usina de Chernobyl possuía 4 reatores RBMK-1000. Esse reator utilizava grafite para separar o urânio. Ele possuía diversas vantagens, porque ele utilizava o urânio natural, era mais barato e, além de tudo, ele ainda produzia o plutônio, o que gerava muito lucro para aquela usina. Além do grafite para separar, eles tinham que deixar esse reator envolto em água, porque era para manter a temperatura mais baixa, para resfriar. Se por algum motivo a água desse reator evaporasse, o grafite que estava no reator faria com que a fissão aumentasse. Logo, a explosão seria muito maior. No começo do vídeo, nós falamos sobre pé ou pata de elefante, mas você sabe o que é isso? Após a explosão, cerca de 800 mil pessoas se arriscaram e trabalharam como liquidadores para conter o incêndio e criar uma barreira de concreto para isolar o reator. Mas todas as pessoas acabaram se expondo a níveis exorbitantes de radiação e a maioria deles acabou morrendo, sendo que 20% dessas mortes foram por pessoas que cometeram suicídio. De acordo com o Greenpeace, o acidente acabou provocando a morte por câncer de cerca de 93 mil pessoas. Os liquidadores estavam trabalhando em uma barreira de concreto para isolar o reator, e uma das soluções que eles encontraram foi uma mistura de areia, argila, bromo e concreto, que ia ser depositado sobre o urânio. Mas quando eles fizeram isso, eles acabaram condensando o urânio. Por mais que eles tivessem parado, evitado que a radiação se espalhasse mais, ao condensar o urânio, eles fizeram com que a temperatura aumentasse muito, chegou a cerca de 2.000 graus Celsius. E essa mistura de areia, argila, bromo e concreto, juntamente com urânio, acabou formando uma lava radioativa, que começou a se infiltrar na usina e acabou parando no subsolo. Essa lava radioativa é apelidada de pé de elefante, ou a pata do elefante. Ela tem esse nome justamente por parecer a pata de elefante, já que ela é muito pesada, ela pesa toneladas e ela tem um aspecto meio enrugado, porque são várias camadas da lava que estão uma sobre a outra. Para você ter uma ideia de como essa lava é muito forte, existia uma barreira, uma parede no subsolo, mas ela acabou passando facilmente por essa parede, porque ela corroeu toda a parede. E conforme ela vai corroendo coisas, conforme ela vai passando assim por cima, essas coisas vão se juntando a ela, elas interagem junto com a lava e acabam se tornando parte dela. Só para ter uma noção de como essa lava radioativa é prejudicial e é muito poderosa, foi medido na época cerca de 10.000 rotins por hora. Cerca de qualquer pessoa que passasse cerca de 1 minuto por perto daquela lava já teria recebido uma dose fatal. Simplesmente depois de passar 30 segundos a exposição dessa lava, a pessoa poderia começar a sentir tontura e fadiga, que poderiam ser sentidas por semanas, só por 30 segundos. 2 minutos após isso, as células do seu corpo começariam a sofrer hemorragia. Depois de 4 minutos de exposição, você teria vômitos, diarreia e febre. Em 5 minutos,
você não conseguiria ter mais de 2 minutos de vida, de tão forte que a radiação era lá. Atualmente, os níveis de energia já são menores, mas mesmo assim são totalmente fatais para o ser humano. Possuímos fotos daquela época, do pé de lava. Daí você pode até se perguntar como uma pessoa conseguiu tirar a foto do pé. Então, tinha uma equipe com uma câmera, mas assim, toda essa equipe morreu em menos de 2 dias. Eles não conseguiram nem sair de lá direito, assim. Foi praticamente toma foto e morreram. E a foto também não é de boa qualidade, mas não por causa das câmeras da época, mas sim por causa da radiação. A radiação é tão forte que conseguia corroer até um pouco do filme da câmera. Muito tempo depois, quando os níveis de radiação já tinham abaixado um pouco, foi construído um gigantesco recinto de concreto que tinha o objetivo de selar a radiação do mundo. A radiação iria ficar só naquela área. Porém, esse recinto não era completamente selado, porque o sarcófago de Chernobyl foi equipado com pontos de acesso, permitindo que os pesquisadores observassem o núcleo e dava acesso também para os trabalhadores entrarem. Estima-se que esse conteúdo que está no sarcófago, que é o reator 4, todo o urânio e a pata de elefante, continuará radioativo por mais 1000 anos. Porém, a área já pode se tornar habitável daqui a 900 anos. E mesmo com esse sarcófago, estima-se que de todo o material radioativo do acidente, cerca de 97% ainda continua no local. Então ainda é completamente radioativo e eu não aconselharia a ir entrar lá. Cerca de 200 toneladas daquele mesmo material radioativo do acidente continuam lá, já que a radiação é tão difícil de se decompor. Após esse acidente, graças à evacuação, a área se tornou completamente deserta e a região acabou se tornando um santuário para a vida selvagem, já que começou a abrigar populações de diversas espécies. Uma coisa interessante é que, graças à radiação, a floresta em volta do local deixou de ter um aspecto verde e se tornou um pouco avermelhada. E como ela cresceu sem controle na cidade, reforça ainda mais a imagem de cidade fantasma que nós temos de Chernobyl. Bom, esse foi mais um vídeo do canal Conhecimento Atômico. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de próximos vídeos no comentário, like, e se você ainda não é inscrito, já está na hora, inscreva-se no nosso canal. Tchau! Vocês gravaram essa dancinha?